Olá, este vídeo é patrocinado pela empresa SOS AutoSeg, empresa voltada para automação comercial. Nesta aula vamos trabalhar com o ponto século 4. Essa aula é voltada para aqueles clientes que estão precisando criar escalas 12 por 36, que chamaremos aqui de escalas cíclicas, ou escalas mensais. Caso tenha alguma dificuldade ao longo deste vídeo, volte-o para assistir novamente, ou pause nos locais que forem necessários. Vamos abrir aqui o nosso sistema, ponto século 4. Na última aula, nós cadastramos uma empresa, tá? Depois nós cadastramos aqui um equipamento, tá? Um relógio de ponto. Cadastramos um horário, tá? Comercial. Cadastramos um funcionário também, tá? Nessa aula a gente precisa cadastrar duas escalas, tá? Uma escala cíclica de 12 por 36, que é muito utilizado por vigilantes noturnos, por exemplo, tá? Pessoal que faz escala. E escalas mensais também, que é um pouco mais simples, mas a gente vai abordar nesse vídeo, que a escala, ela é uma escala para quem não tem assim um ciclo muito perfeito de horário de trabalho. Vamos lá. Para eu criar uma escala, primeiro eu tenho que criar os horários que vão participar dessa escala, tá? Eu vou aqui em horários, incluir, e eu vou colocar aqui a descrição para essa escala como sendo vigia noturno, tá? Vou fazer uma escala para vigilante noturno. Digamos que esse nosso vigia, ele entre às 19 horas e saia às 7 da manhã, tá? Uma carga horária de 12 horas, tá aqui, ó, 12 horas. Eu marco compensado, nós já vimos na aula anterior para que serve compensado. E além das configurações normais, eu também preencho o fechamento, tá? Esse fechamento, se eu não preencher, ele fica como zero, o preenchimento dele. Significa que aquele dia ele fecha ou encerra à meia-noite, 0 hora. Como eu quero que as batidas desse funcionário, tá, de ponto, elas fiquem na mesma linha, por exemplo, ele entrou na segunda-feira à noite, saiu na terça de manhã, mas eu preciso que essa saída dele continue na segunda-feira, para que ele continue, para que ele gere ali a hora, quantidade de horas trabalhadas. Então eu coloco o fechamento aqui 9, por exemplo, tá? Por que 9? 2 horas depois do horário de saída, que é 7, tá? Então ele pode ir até as 8h59, por exemplo, que a batida dele vai continuar caindo no mesmo dia ainda, tá? Preencher de segunda até domingo. Aqui eu não preciso marcar que dia vai ser a folga dele, tá? Eu tenho que vir em extras, fazer aquela mesma configuração de horas extras da aula passada. Úteis mais sábados, os úteis valendo 50%, do Enter, salvo. Domingos 100%, do Enter e salvo, tá? Além disso, em opções, tela de cálculos, preencher falta quando o dia estiver em branco. Fechar, concluir. Além desse horário, eu preciso de um horário de folga, tá? Aí esse eu vou criar folga noturna. Tá? Mais na frente a gente vai entender por que folga noturna. Eu marco aqui, clicando em cima de segunda-feira 2 vezes e marco que é folga, tá? Marco compensado, marco neutro, tá? Neutro para que apareça o nome folga. E o fechamento tem que ser o mesmo 9, né? O mesmo do fechamento do horário que nós criamos. Copiar de segunda até domingo, extras. Para não precisar fazer essa configuração toda vez que eu crio um horário, eu venho aqui, ó, copiar a configuração do horário. Eu posso copiar do primeiro horário que já está certo também. Ok. Opções, tela de cálculos, preencher falta quando o dia estiver em branco, fechar, concluir. Tá? Esses são os dois horários necessários para uma escala do vigia noturno. Eu vou criar um vigia diurno também aqui. Vigia diurno, o horário, ele vai entrar das 7 da manhã até as 19 horas. É o rapaz que vai pegar aí o turno depois que for encerrado o do noturno, né? Aqui, em fechamento, eu não preciso preencher nada, porque esse horário ele encerra antes da meia-noite, tá?
extras, copio a configuração aqui do comercial, configurações, tela de cálculos, preencher falta quando o dia estiver em branco. Estou fazendo um pouco mais rápido porque a gente já trabalhou essas opções aqui na aula passada, tá? E o folga diurno, por isso que a gente tem que colocar qual que é essa folga, porque senão depois a gente não vai saber qual é qual. Lembrando que o fechamento dela vai ser igual ao fechamento do seu horário normal, tá, de trabalho. Como o fechamento do horário do vigia diurno é 0, aqui vai ficar 0 também, tá? Tela de cálculos, concluir. Se alguma coisa você não pegar ou for muito rápido, você pode voltar ao vídeo, tá? Só relembrando. Pronto, agora para a gente cadastrar a escala, nós temos que ter já um funcionário cadastrado que vai participar dessa escala, tá? Eu vou aqui criar, eu vou utilizar o mesmo funcionário que já está cadastrado, tá? Porque eu não sei outro PIS válido de cabeça aqui. Então vamos lá, nós vamos em cadastros, escalas cíclicas, tá? Em cadastro de escalas cíclicas eu clico em incluir. Esse é para a escala de 12×36, tá? Eu vou colocar aqui vigia noturno, por exemplo, tá? Data base. Essa data base é a data em que vai iniciar esse ciclo, tá? O primeiro ciclo, que eu vou inserir aqui, ó. O primeiro ciclo vai ser, esse aqui é o noturno, então é vigia noturno, tá? O primeiro ciclo é de 19 às 7 da noite, da manhã, desculpa, 19 da noite às 7 da manhã. Então significa que dia 29 ele vai estar trabalhando nesse horário. Adiciono um novo ciclo e horário eu vou escolher a folga noturna, tá? Ou seja, dia 30 do 11 ele vai estar trabalhando, não, ele vai estar de folga, certo? Então, se, por exemplo, hoje o teu funcionário está de folga, e você está criando agora a escala dele, o primeiro ciclo vai ser folga e o segundo ciclo vai ser o horário de trabalho, tá? Eu tenho que adicionar um funcionário à escala, tá? Vou adicionar aqui o Jadson, concluir. Minha escala cíclica de 12×36 já está criada, tá? Se eu quiser ver ela, como que ela ficou, eu venho aqui em relatórios, escalas cíclicas. Eu ponho um período aqui, vou colocar do dia 1º de novembro até o dia 30. Dou OK. Pronto, eu tenho na tela aqui como que ficou a escala dele, tá? Que dia que ele trabalha, que dia que ele folga. Se você quiser imprimir e afixar isso aqui em algum local da empresa que ele tem acesso ou entregar diretamente para ele, tá aqui, tá? Tem inclusive local para assinatura do funcionário e do supervisor, do gerente dele. Tá? Fechar aqui. Para criar a escala do vigia diurno é a mesma coisa. Eu vou clicar em incluir, tá? Vou colocar aqui vigia diurno. Essa descrição você pode colocar a que você quiser. Se você quiser colocar o nome do funcionário, não tem problema. Nesse exemplo aqui do diurno, vamos dizer que hoje ele está de folga, tá? Ele trabalhou ontem, hoje é a folga dele. Então o primeiro ciclo dele vai ser folga diurna, tá? Só para reforçar o que a gente falou anteriormente. Incluo aqui um novo ciclo e o ciclo novo vai ser vigia diurno. Então, folga, depois trabalha. Escolho o funcionário, vou usar meu funcionário de teste aqui, ele trabalha até morrer, né? Ele não tem folga, não tem descanso. Concluir, e eu já tenho agora minhas duas escalas criadas, tá? Então, da mesma forma, se eu quiser, eu posso ir em relatórios de escalas cíclicas para olhar esse relatório dele, tá? Bem simples. A escala mensal, ela é um pouco diferente, porque nela eu posso trabalhar horários que eu não sei ainda quais serão, tá? Por exemplo, um hospital, eu tenho plantonistas, eu não sei de repente que dia que ele vai folgar. Eu sei que ele vai trabalhar, mas que dia que vai folgar eu não sei. Então o que eu faço? Vou aqui em cadastros, escalas, mensais. Coloco um período que eu quero para essa escala, tá? Do dia 1 até o dia 30, por exemplo. Atualizo. Já me deu que eu não tenho
nenhum funcionário aqui selecionado, tá? Aqui em incluir, eu vou incluir todos os horários que eu quero que participem dessa escala, tá? Então eu vou colocar aqui o horário comercial, eu vou designar uma cor para ela, laranja. Vou incluir um novo horário, que é o horário, digamos que seja do vigia diurno, né, que é durante o dia do trabalho. Escolho aqui o verde. Essa cor fica a teu critério, tá? E vou escolher uma folga, tá? Uma folga diurna também, se a pessoa trabalha só durante o dia. A folga eu vou colocar aqui a cor vermelha para ela. Pronto, agora eu vou adicionar os funcionários, né? Ou o funcionário aqui em adicionar, tá? Para colocar os horários aqui em incluir e o funcionário em adicionar. Só tenho esse funcionário, 2 cliques em cima dele, tá? O funcionário participa da escala cíclica, por isso você não pode incluí-lo na escala mensal. Vou tirar ele antes da escala cíclica, tá? Deixa eu fechar aqui. Escalas cíclicas. Eu vou excluir essas escalas, não me servem mais. Agora eu vou cadastrar ele na escala mensal. Já está aqui, né, os horários que nós importamos. Atualizar. E aí eu vou em adicionar. Adicionei aqui o funcionário, tá? Note que aqui eu tenho um horário pré-definido, tá? O que é o horário pré-definido? É o horário que vai predominar aqui nessa escala. Se, por exemplo, eu deixar em branco algum desses itens, o sistema ele vai considerar que o horário é o horário comercial, tá? Então, como eu tenho ele aqui, eu nem preciso pintar aqui os dias que ele vai trabalhar, tá? Nesse horário. Vamos dizer que dia 1º ele vai trabalhar no horário de 7 às 19, tá? Eu clico em cima do horário aqui, tá? Uma vez só. E eu clico com o botão esquerdo mesmo do mouse, pintando, né, os horários que eu quero os dias, né, que eu quero que ele trabalhe nesse horário, certo? Vamos dizer aqui que a folga dele vai ser do dia 3 até o dia 5, né, tem 3 dias de folga. Depois ele vai trabalhar no horário comercial, 1 dia, 2 dias, 3 dias, no horário do vigia, tá? Mais 2 dias, depois no horário comercial, fazendo uma salada de frutas aqui, uma folga, tá? Eu vou determinar logo agora só os dias das folgas e deixar em branco, que aí esses horários que estiverem em branco, a gente já vai saber que é horário comercial, tá? Eu não preciso informar ao sistema qual vai ser o dia do horário comercial. Se eu deixar em branco, ele já vai ser esse horário, tá? Então eu vou salvar. Agora, se eu quiser verificar como é que ficou esse horário, tá? Eu posso imprimir aqui, ó. Eu tenho uma legenda de horários. Eu sei que 1 quer dizer comercial, 4 vigia diurno e 5 folga, né? Então eu tenho aqui os dias que ele vai trabalhar, tá? O que tiver em branco, ele vai ser o 1, tá? Deixa eu fechar aqui, escolher aqui escala em branco, listagem de horários, somente funcionário. Pronto, esse é o relatório que eu queria mostrar. Da mesma forma do outro, então eu tenho aqui ele informando já, ó. Dia 1º ele tem que trabalhar de 7 às 19, dia 2 também, do dia 3 ao dia 5 é folga, depois ele trabalha de 8 às 18, 3 dias seguidos, depois de 7 às 19, e assim por diante, tá? Então, mesmo naqueles dias que eu deixei em branco aqui no final, ó, ele considerou como sendo o horário comercial, tá? Estava em branco, ok? Fechar. Aqui eu tenho que salvar, tá? Se eu não salvar, se eu só fechar essa tela, eu perco essa configuração. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico, tá? Que nós estaremos lhe auxiliando com o maior prazer. Tá? Muito obrigado pela atenção. Um abraço.